Livro de Mateus, capítulo 24, versículos 3 e 4. Livro de Mateus, capítulo 24, versículos 3 e 4. Diz a palavra de Deus: E estando ele, falando de Jesus, assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Porque os discípulos estavam intrigados também, assim como vocês estão o tempo todo. E respondendo, Jesus disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Vejam como é terrível que a primeira coisa que Jesus disse aos seus discípulos quando querem saber sobre o fim dos tempos é: não deixe que ninguém te engane. Porque um dos espíritos mais poderosos contra a igreja no fim dos tempos será um espírito de engano. E é por isso que eu quero falar com vocês sobre 6 grandes enganos nos últimos dias. Pai, nós te damos graças em nome de Jesus e pedimos o teu Santo Espírito para que ministre em nossas vidas, alguns para compartilhar, com outros para receber, mas pedimos que esteja no controle total de que faremos por ti, em ti e para ti, nesta noite, no poderoso nome de Jesus. Aquele que crê, diga amém, amém e amém. Podem se sentar um momentinho. Aqui mesmo no capítulo 24 do livro de Mateus, que obviamente é um capítulo da Bíblia que fala sobre os sinais do fim, vemos no versículo 5 que diz: Porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E o versículo 11 diz: Então muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. O versículo 24 do mesmo capítulo diz: Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas e mostrarão grandes sinais e maravilhas para enganar, se possível, até mesmo os eleitos. Ou seja, o tema principal do capítulo 24 do livro de Mateus, um dos capítulos que fala mais abertamente sobre a escatologia, é o engano. Fala de falsos profetas, falsos cristos, falsos milagres, falsos sinais. Mas a realidade é que vem um espírito de engano sobre toda a terra. E nós que somos os filhos de Deus temos que estar conscientes, porque não estamos lutando para que não nos enganem por $3. Estamos lutando para defender nossas almas e as almas de nossos entes queridos. Quantos estão entendendo isso? A palavra enganar vem do grego planal, que significa provocar desvio, converter alguém em um ser errante, passar da verdade ao erro e ao pecado. É exatamente isso que o inimigo quer fazer nesse tempo. Ele quer extraviar, ele quer colocar pessoas que estão firmes nas coisas de Deus para divagar em círculos errantes, sem saber verdadeiramente quando vir e quando ir, se é verdade ou se é mentira. É isso que o inimigo quer. O inimigo quer criar dúvidas. Para quê? Para poder levar as pessoas ao pecado outra vez. Você sabe o que acontece com as pessoas quando o inimigo as engana, mesmo depois de ter vindo a Cristo? Elas acabam na rua, e às vezes por uma confusão pequena, mas que começa a diminuir o estado de ânimo, onde a pessoa já não está firme nas coisas de Deus e termina outra vez no pecado e no mundo. Alguém está me entendendo? É por isso que temos que estar preparados. É nossa responsabilidade estarmos muito atentos para que o inimigo não tire vantagem. Quantos de vocês podem dizer amém? Agora, muito bem. Eu vou falar com vocês sobre 6 grandes enganos para estes últimos tempos. Número 1, o engano do OVNIs ou UFOs.
Escuta, este engano é simplesmente o inimigo preparando o argumento que ele vai usar quando o arrebatamento da igreja ocorrer. Agora, escuta, supostamente há marcianos circulando por todo o espaço. E eles, de vez em quando, são tão inteligentes que precisam levar algum homem gordo para abrir o estômago. É isso que é chamado de abdução. Bem, vejam o que vai acontecer no dia em que 1 bilhão de pessoas desaparecerem da face da Terra. Eles vão começar a dizer que isso foi uma abdução em massa. Finalmente, os alienígenas levaram um montão de pessoas, porque esse engano virá para tentar explicar que o arrebatamento de que a igreja falou não foi verdadeiro, mas que algo diferente aconteceu. No final dos tempos, a NASA acaba de trazer à luz um monte de fotos, vídeos, quando a NASA nunca na história, desde os anos 40, quando começou a doutrina popular sobre os OVNIs, nunca havia revelado nada disso e agora são de domínio público. E a narrativa de que eles estão sendo vistos aqui, foram avistados ali, estão sendo avistados aqui, e agora vídeos, e vídeos aqui, e vídeo ali, tudo isso está preparando o argumento para o arrebatamento da igreja. Quantos de vocês dizem amém? Deixa eu explicar bem claramente. A Bíblia fala de extraterrestres. Quantos aqui sabem que a Bíblia fala sobre extraterrestres? A Bíblia fala sobre eles e eu vou provar aqui. Está em Efésios capítulo 6, versículo 12. Muitas pessoas me perguntam como é possível que a Bíblia... Não, sim, a Bíblia fala sobre os extraterrestres. Efésios 6, capítulo 12 diz: porque não lutamos contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra os poderes, contra os governantes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ou seja, estão em lugares celestiais, e esses são os extraterrestres. E quando você ouve as descrições de pessoas que supostamente tiveram um encontro com um extraterrestre, você percebe que eles estão falando de um demônio. Porque o que eles chamam de marciano não são marcianos nada. São hostes espirituais da maldade que se movem nas regiões celestiais. Agora, eu sei a pergunta que vocês querem fazer, e eu vou respondê-la, mesmo se não me fizerem. Muitos dizem, mas e quanto às fotos? E quanto aos vídeos? E quanto a toda essa questão de Êxodo capítulo 7, versículo 11? Êxodo capítulo 7, versículo 11. Deixa eu te entregar aqui isso, para que você entenda. Diz, escuta, então Faraó também chamou os sábios e encantadores. Ouça bem, hein? Bruxos. Faraó chamou bruxos. E diz aqui, e os magos do Egito fizeram também o mesmo com os seus encantamentos, porque cada um lançou sua vara e tornaram-se em serpentes. Ouviram isso? Os bruxos que trabalhavam para o Faraó, de acordo com o que diz a Bíblia, tinham autoridade para lançar um feitiço para que algo se transformasse em uma serpente ou para que se transformasse em uma vara. Portanto, muito do que você vê voando não são discos voadores com um homem pequeno verde, tipo no filme E.T., entendeu? Mas sim que muitas dessas aparições têm o poder de se transformar em algo, em uma figura de algo, para aparecer precisamente em um vídeo, para que as pessoas digam, não, mas o que eu vi não foi um demônio, o que eu vi foi uma nave. Na verdade, o que você viu foi um ponto no céu, sabe? Foi o que você viu. Você viu algo escuro, algo branco. De imediato, as pessoas assumem, mas muitos dos espíritos têm o poder de mudar sua forma. Alguém está me entendendo? Então, muito do que está saindo em vídeos hoje em dia tem a ver com espíritos que assumem uma forma diferente. Está me acompanhando até agora? O engano dos OVNI ou os UFOs e já chegou a um ponto tão profundo que há cristãos evangélicos que acreditam nisso. Isso é uma loucura, senhores. Eles creem nisto. A Bíblia em nenhum lugar fala
de extraterrestres que não sejam demônios. Estamos claros? Estamos claros nisso? O segundo engano do qual eu quero falar nos últimos dias é o engano da corrupção da igreja. Veja o que isto vai agora assumir o lugar número 1. Escutem-me bem. É necessário que a igreja cristã seja difamada para poder ser perseguida. Alguém ouviu isso, né? É necessário, é imprescindível. E em João capítulo 16 e versículo 2, João 16, 2, hoje eu quis ser bem prático para poder ensinar-lhes algo que sirva para o que estamos batalhando hoje. E diz, os expulsarão das sinagogas, e vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. Vai chegar um momento, e tudo isso está sendo preparado, de que quem matar um cristão dirá, não foi Deus que me mandou fazer isso. Por quê? Porque a igreja vai começar a ser vilipendiada. E essa vilipendiação da igreja será dividida em 3 áreas. Número 1, ataques contra os líderes. Porque a primeira coisa que vai acontecer é que você vai ver muitos vídeos expondo algum líder, expondo alguma igreja, expondo ele é um falso profeta, e ele fez isto, e está nisto por dinheiro, e ele está fazendo isto. Você vai ver isso. De fato, já está vendo. Já está vendo isso. Nas redes sociais há uma tonelada de pessoas que são chamadas de mutiladores do corpo de Cristo, que se deram a tarefa de obter vídeos de todo o mundo, não importa. Os únicos que são bons são eles. Não é? Os únicos. E isto está criando uma falta de respeito contra a liderança cristã. Então, uma das primeiras coisas que você vai ver uma proliferação extrema de ministérios que estão sendo expostos porque seus líderes supostamente estão em pecado ou em avareza ou em qualquer outra coisa. Me ouviram? Assim como eles fizeram a Jesus. Disseram que ele estava endemoniado. E Jesus lhes disse, se me chamam a mim de Beelzebu, eles farão o mesmo a vocês. Me escutaram? Muito cuidado. Muito cuidado para não se deixar levar pela narrativa do engano. Porque o inimigo vai fazer isso. Número 2. Ataques à liberdade de expressão. Acaba de acontecer um caso na Finlândia, onde eles queriam prender um advogado que citou em um tribunal o livro de Romanos. Porque eles disseram que era discurso de ódio. Porque ela citou onde eles falam sobre homossexualidade no livro de Romanos, capítulo 1, e literalmente eles queriam colocá-la na cadeia. Foi um processo de 5 anos de luta, e ela acabou de ganhar esse processo. Mas isso é para que você veja onde eles estão chegando neste momento, a cultura que estamos vivendo. De repente, nós se dissermos algo contra um homossexual que existe hoje, se dissermos alguma coisa, isso é discurso de ódio. Ouça bem, na página do profeta T.B. Joshua, no YouTube, no canal do YouTube, canal dele, havia vídeos que tinham 600 milhões de visualizações. Você ouviu o que eu disse aqui? São 600 milhões de views. E encerraram o canal dele antes que ele partisse para o Senhor. Sabe por quê? Porque ele disse, Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Você sabe o que o YouTube disse? Disse que era um discurso de ódio, que ele estava falando em ódio, e encerraram o canal dele, um dos canais mais poderosos que o YouTube tinha. E você tem que entender que é para lá que estamos indo agora. Vai chegar um momento em que o problema não será o que você diz, o problema será o que Deus diz em sua Bíblia. Quando você tentar citar a Bíblia, eles dirão que é discurso de ódio. Você não pode fazer isso.
E eles tentarão legislar contra a palavra de Deus. Quantos de vocês sabem que o céu e a terra passarão, mas a palavra dele nunca passará? Está aí mais um grande engano. E está acontecendo neste momento. Há palavras que neste momento eu não posso dizer, porque se eu disser aqui, pum, eles derrubam imediatamente. Isso é só um treinamento para a sociedade que estamos vivendo. Eu não sei se alguém está me acompanhando. Porque o que eles querem é que você diga, não podemos dizer que, não. Pode dizer o que você quiser. Se há liberdade de expressão, você pode dizer o que você quiser. Goste ou desgoste quem for. Mas o mundo, esta sociedade, a sociedade final está sendo treinada para literalmente ter medo de falar. Há muitos de vocês que ensinam seus filhos da maneira correta, você os envia à escola, e quando o seu filho diz, não, só há um menino e a menina, é assim, e o quê? Os professores enlouquecem, ficam maluquinhos. Damos glória a Deus pelo governador Ron DeSantis, que acaba de assinar uma legislação contra eles ensinarem qualquer coisa sexual a crianças de 1 a 3 anos. E corporações como a Disney estão protestando e gastando dinheiro para isso. Você pode se perguntar, certo? Supostamente eles são a favor das crianças e vejam o que estão fazendo. Alguém ouviu isso? Terceiro engano. Está vindo um ataque dentro da igreja à genuinidade do amor fraterno. Você sabe como eles estão chamando a nós cristãos? Fascistas. Já começou. Todo mundo é fascista. Por quê? Porque a Bíblia diz no versículo 10 do texto que lemos em Mateus 24. Veja o que diz aqui. Diz aqui que muitos se ofenderão, trairão uns aos outros e se odiarão. E eles começarão a dizer, não, os cristãos, não, ninguém se ama, todo se odeia, todo mundo se abomina. Não, ninguém vai te receber. Porque você sabe o que diz o mundo? Se você e eu não conseguimos nos entender, eles dizem, como é que vão me aceitar se eu nem sou como um deles? E isso é o que o inimigo vai tentar trazer à luz, que nós estamos divididos. E é por isso que você tem que aprender a tolerar seu irmão, quer você goste ou não. O amor não é uma sugestão, o amor é um mandamento. Esta igreja, este ministério é um ministério de amor. E você tem que aprender a aceitar seus irmãos com seus erros e com seus problemas. Você não escolheu nascer na casa em que nasceu. Se pudesse, escolheria outro lugar, não escolheria a sua família. Mas você tinha que mamar com seu papai, mamar da sua mãe, mamar com os loucos dos seus irmãos também. Pois é exatamente assim que se nasce no reino dos céus. O Senhor te leva a um lugar onde você tem que tolerar a todos que estão ali. Sim ou não? Claro que alguém diria, eu gostaria de ser filho do Billy Graham e crescer em um lugar. Mas Deus não lhe deu essa opção, assim como Ele também não lhe deu aqui. Você quer que eu te diga uma das coisas mais absurdas que os cristãos fazem? Mudar de igreja cada vez que tem um problema. Porque, olha só, você vai contaminado para outra igreja. Por que você não permite que Deus mude sua atitude no lugar onde você está? Por que você vai envenenar outra igreja se já está envenenando esta? Recebe a correção, recebe a cura, recebe a mudança e transforme-se. Esse engano está muito forte lá fora, onde a igreja cristã será difamada por seus líderes, por como administram, por como fazem as coisas, porque fazem isso, porque fazem aquilo, a tal extremo que literalmente vão nos chamar de fascistas. Lembre-se, qualquer coisa hoje em dia é discurso de ódio.
Uma coisa que você precisa entender é que as pessoas perguntam se os americanos iriam lutar contra Putin. Deixa eu dizer uma coisa. Um exército que tem medo de pronunciar o seu nome errado. Você acha que eles vão brigar com aquele leão ali? Este é o momento mais fraco do exército dos Estados Unidos. Os chineses não estão pensando o mesmo que os americanos, nem os russos, nem os iranianos. Ninguém. Os únicos que estão pensando neste lixo, nesta sujeira sobre gênero e outras estupidezes, são os americanos. E enquanto esses exércitos se tornam mais poderosos, os americanos estão perdendo o poder. Uma massa de soldados fracos. Eles foram debilitados por uma filosofia que não tem nada a ver com o fato de ser um militar. Nesses dias, fizeram um estudo no exército chinês e no exército chinês determinaram que muitos soldados não tinham pais. E é por isso que não são tão masculinos. E estabeleceram um novo sistema para tornar os soldados muito mais masculinos do que são os jovens que chegam. Agora aqui eles não querem torná-los masculinos, eles querem que usem saias. E depois eles pensam que vamos enfrentar toda essa gente? Não! Se os Estados Unidos não receberam uma intervenção divina, e estamos orando para que assim seja, rapidamente vão perder sua posição no mundo. 3. O terceiro engano magnânimo que veremos nestes tempos é o engano do aquecimento global. Esse é um dos maiores disparates que jamais existiu. Vá para Nova York, para que você possa ver o aquecimento. Vai de roupa íntima. Mesmo aqui na Flórida, estava um frio no outro dia que eu não sabia o que fazer. Agora mesmo eu estou olhando para vocês todos de casaco só para vir à igreja. Que absurdo, né? Tudo isso sobre aquecimento global, clima, tudo isso serve para duas coisas. Além de enriquecer 2 ou 3 ladrões em Washington, serve para que esta geração, olha isto, deixe de ver como é que eu explico isso? Os problemas naturais como um sinal de que estamos vivendo nos últimos dias. Essa é a narrativa. Jesus disse, haverá terremotos, haverá ciclones, haverá cataclismas. E sabe o que eles dizem aqui? Não, isso não é um sinal do fim dos tempos. Esse é o clima que está mudando. Outro dia eu vi um urso polar, e isso foi muito estranho. Então, sabe, você entende o que eu estou dizendo? Então, todos aqueles idiotas que estão sempre falando sobre isso, todos têm jatinhos, todos têm casa na praia, todos têm tudo o que dizem que vai ser destruído em 10 anos, eles têm. Porque nada é mais do que literalmente um espírito que está por trás disso. E sabem no que isso se baseia? Diz aqui em Romanos 1:22. No que diz em Romanos 1:22, veja o que diz. Romanos 1:22. E isto vai direto ao que nós estamos vivendo agora. Romanos 1:22 diz: dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Sabe o que quer dizer isso? Quer dizer que a sabedoria deste tempo é para corromper o povo, e que eles deixam de adorar o Criador e começam a adorar a criação. Então já não é mais o Deus Pai, agora é a Mãe Natureza. É o mesmo que acontece com a homossexualidade. Versículo 24, ali mesmo, porque está na mesma linha. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura
do que o Criador, que é bendito eternamente. É o que acontece com a homossexualidade. Se você segue, você fala como mudar o uso natural. Por quê? Porque isso é uma pessoa transgênero, que isso é uma pessoa homossexual, simplesmente... você me criou como um homem, mas não, eu vou ser uma mulher. Você me criou uma mulher? Não, eu vou ser um homem. Você me criou mulher ou homem? Não, eu não vou ser nada. Em outras palavras, eu vou me recriar a mim mesmo. Por quê? Porque eu adoro a criatura e não o Criador. Tudo isso que você está vendo sobre o aquecimento global e não sei o quê, e eu não sei, tudo isso é puro disparate. Eu vou te dizer uma coisa, mesmo que você não goste. Esta terra vai desaparecer. Isso quer dizer que não devemos cuidar? Não. O justo nunca danifica nada. Eu não estou dizendo que se você gosta de reciclar, recicle tudo que você quiser. Mas uma coisa você tem que entender. O homem não sustentará esta terra. Aquele que a fez, a fará desaparecer. Isso é o que está escrito na Bíblia, que é a palavra de Deus. Que um dia esta terra será desfeita e novos céus e nova terra virão para nós. Portanto, faça o que quiser, mas se entrar nessa onda... Bom, essa onda é um engano. Essa onda do clima, da preservação e de toda essa estupidez, isso é um disparate. O quarto engano que tem neste tempo é o engano da falsa paz. Porque este engano vem para preparar a meretriz. Veja só, as Nações Unidas acabam de mudar o símbolo da paz de uma pomba branca com um lírio, que simboliza a paz de Deus. Eles a mudaram e colocaram a besta do livro de Daniel, que significa o anticristo. Porque o anticristo é aquele que dirá paz e segurança, e as pessoas acreditarão nele. Então, grave bem isso. Essa paz que tem que existir entre todos os seres humanos começará com as religiões. Agora, o que eu vou lhes dizer é muito desconcertante, mas o Christian Post, de 21 de outubro do ano passado, publicou uma pesquisa feita por ministérios profissionais. E eles perceberam que 70% das pessoas que professam ser cristãos acreditam que outras religiões podem ajudar as pessoas a alcançar o céu. E quando eu digo que metade dos cristãos ficará para trás, as pessoas acham que é impossível. Quase 70 e pouco por cento dos cristãos que professam ser nascidos de novo e que conhecem a Deus e etc, dizem que através da conduta uma pessoa pode chegar ao céu, que isso não é um problema. Além disso, deixe-me dizer isso. O pastor da maior igreja evangélica dos Estados Unidos, ele disse o seguinte, disse na televisão, quando lhe perguntaram, então Jesus é o único caminho? Ele disse, não, eu não posso julgar ninguém. A realidade é, há muitas pessoas boas e Deus é muito bom. Mentira do diabo. Isso é heresia. Há muitos na igreja que estão começando a acreditar que se um budista é bom, que se um muçulmano é bom, que se pode chegar... Mentira! Mentira! Porque a Bíblia diz, em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não disse eu sou um dos caminhos. Ele não disse eu sou vida ou uma das vidas.
Ele não disse, eu sou parte da verdade. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ponto. Ponto. Vou te dizer uma outra coisa. Se fosse verdade que haveria outra maneira de chegar ao céu sem ser por Jesus, que Deus cruel seria esse em permitir que Jesus desse a sua vida? Quando haveria outra maneira? Você sabe o que aconteceu no dia em que Jesus disse, Pai, se há outra maneira, afasta de mim este cálice? Ele disse, não, meu filho, não há outra maneira, você tem que morrer. O único sacrifício válido é o de Jesus de Nazaré. O único. Mas tudo isso está preparando a união ecumênica das diferentes religiões. E já há muitos cristãos que estão sendo enganados para acreditar nisso. E você lhes diz, você é um ecumenista? E que é isso? Eu não sei o que é isso. Eles não sabem o que é ecumenismo, porque o ecumenismo é a união de diferentes religiões falsas, incluindo certos cristãos, que será a grande meretriz. Lembre-se que há uma noiva, que é a igreja, e também há uma prostituta, que é a união de todas as religiões, que não vivem para Jesus Cristo. Estamos claros? E o Apocalipse fala dessa meretriz. Pois então, essa meretriz é a união dos muçulmanos, é a união de budistas, união de católicos, união de todos eles. E você sabe que a igreja encarregada do ecumenismo a nível global é a Igreja Católica. Atualmente, eles estão tendo reuniões com rabinos, com imãs dos muçulmanos, e etc., com pastores. E todos eles estão se reunindo para chegar a essa paz entre os irmãos do mundo. Inclusive, há um anúncio que literalmente dá até um gelo, onde sai um pastor, sai um muçulmano, sai um judeu, sai um budista, sai um outro líder dizendo que é tempo de nos unirmos. E quem está promovendo isso é este Papa. Quinto engano que veremos neste tempo é o engano da proteção governamental. Agora, ouçam isso. Existe algo chamado globalismo. O globalismo nada mais é do que um único mundo, sob um único governo, sob uma única economia. E isso é um insulto a Deus, porque Deus foi o Criador das nações. Deus literalmente foi quem dividiu a terra. Deus foi quem dividiu os espaços. Ele crê nas nações. Ele acredita em uma terra que tem diferentes culturas. E por isso que o inimigo, sob o anticristo, quer um único governo global. E esse vai ser o governo do anticristo nos últimos dias. Lembra-se da Torre de Babel? Que diz que Deus disse, espalhem-se por todo o mundo. E eles se juntaram e disseram, não, nós vamos ficar aqui, não pode ser que sejamos dispersos. E Deus teve que vir e literalmente confundir as línguas para que todos tivessem que ir cada um para seu próprio lugar. Porque essa sempre foi a ideia de Deus. Por isso que diz, os reinos deste mundo passarão a ser os reinos de Jesus Cristo. Amém? Bom, agora, para que isso aconteça, as pessoas precisam começar a ter uma confiança cega nos governos. E os governos vão criar crises para poder resolvê-las e fazer com que você acredite que estão procurando o seu bem. Agora, se você não acredita nisso, tendo passado por 2020, então não acredita em nada. Porque em 2020, supostamente, estamos fazendo tudo pelo seu bem, mas cada coisa que faziam te roubavam a liberdade que você tinha. Não sei se estão me entendendo. Eles controlaram completamente, e isso foi somente um exercício. Eles controlavam o que você fazia, como fazia, quando você ia a um restaurante, quando você não ia, se dirigia ou não dirigia, se trabalhava, se não trabalhava. Eles controlavam tudo, supostamente para protegê-lo. Supostamente para protegê-lo.
E países como a Suíça, que não estabeleceram nenhuma preocupação, apenas disseram ao povo, cuidem-se. Todo mundo fez assim, receberam um impacto, ficaram 3 dias tremendo e foram os primeiros a sair dessa situação, porque é assim que se livrou a humanidade de todos os vírus. Foi a primeira vez na história que isso foi feito. Então escuta bem, vem uma grande mentira e um grande engano onde os governos farão você pensar que tudo o que eles estão fazendo é pelo seu bem. E quando um governo lhe diz que está fazendo algo pelo seu bem-estar, fuja pela tua vida. Dá um jeito de fugir, porque isso é uma mentira, é um engano. Eles estão atrás do poder, não atrás do teu bem. Alguém está entendendo isso? Então é importante que entendamos que nós, como cristãos, não podemos confiar no homem, mas temos que confiar em Deus. E, finalmente, o 6º grande engano que veremos promovido, bem, ao extremo, é o engano do racismo. Isso é algo que está sendo promovido e que continuará sendo promovido, porque diz aqui em Mateus 24, nação se levantará contra nação. A palavra nação é etnos, que significa raça. E eu vou dizer aqui o que isso está perseguindo. Isto está perseguindo o antissemitismo, que é conseguir que o mundo comece a ver Israel como uma raça indesejável, para poder perseguir Israel. Está me ouvindo? Agora escute bem, o mundo está inflamado com a coisa da raça. O negro odeia o branco odeia o negro, o hispânico aqui, o asiático ali, o negro aqui. E isso não estava acontecendo, gente. Isso não estava acontecendo há 5 anos. Senhores, eu tenho anos, décadas nesse país e nunca vi uma cena racial diante dos meus olhos. Agora, supostamente, você liga a televisão e vê todas elas. Onde quer que você vá, fulano é um branco, e um negro, e um amarelo, e um vermelho, e este, e aquele lá, porque está sendo promovida a diferença racial para poder manipular isto e, eventualmente, transformá-la em antissemitismo. Estão me ouvindo bem? Mas por que eu estou dando estes 6 grandes enganos que irão acontecer neste tempo? Porque você não pode cair em nenhum deles. A Bíblia nos ensina: você conhecerá a verdade e a verdade o libertará. Alguém deve dizer amém aqui. E se a verdade te liberta, então uma mentira te acorrenta. E se por alguma razão você começou a meditar ou pensar positivamente em qualquer uma das posições que eu acabei de te dar, muito cuidado, pois é exatamente isso que o inimigo quer. Tal como eu disse há pouco, a palavra engano é literalmente tirar a firmeza de uma pessoa e transformá-la em um ser errante que não tem uma direção e que não sabe para onde está indo. E há muitas pessoas que estão firmes no Senhor até caírem em uma dessas coisas. Eu vou te recomendar algo e vou te dizer isso com todo o meu coração. Tenha muito cuidado com os meios de comunicação. Tenha muito cuidado com as plataformas virtuais. Tudo isso está sendo usado para reeducar uma geração para uma narrativa específica, que é a narrativa do diabo nos últimos dias. No outro dia eu contei que um pastor jovem me disse: você sabe o que? Eu me sinto como que estou atado com tudo o que está acontecendo. E eu disse: mas por quê? Se nada disso te diz respeito. E ele me disse: eu não sei. Sabe o que é? Eu disse a ele: por que você não para de ver isso? Por que você não para de ver as notícias? Por que você não desliga todas essas coisas e começa a ler a palavra? Sabe por que eu disse isso? Porque eu mesmo já o fiz. Limitei-me ao extremo das coisas que vejo e comecei a ler a palavra mais e mais. Porque nada do que o inimigo promete que vai acontecer, acontece. Porque ele é um mentiroso. Mas tudo o que a palavra promete que vai acontecer, vai acontecer.
Então por quê? Por que ler as mentiras do diabo, quando ao alcance das tuas mãos você tem a palavra de Deus? Fiquem de pé, por favor. Estamos vivendo tempos perigosos. Estamos vivendo os momentos finais. Quem o inimigo puder eliminar, ele vai eliminar. Em nome de Jesus, eu não quero que você seja um destes. Firmes no Senhor, firmes na palavra, firmes nos sinais que Deus nos deu para o fim dos tempos. Vigiando, esperando, crendo e sabendo que Deus é fiel. Levantem suas mãos por um momento. Pai, em nome de Jesus, sabemos que somos a geração que te verá retornar à terra. Sabemos que somos essa igreja sem manchas e sem rugas que o Senhor vem buscar. Uma igreja sob a graça e o perdão no pacto do teu sangue bendito. Portanto, neste dia, Pai, eu peço que o Senhor lave as nossas consciências, nossos corações, nossas almas, nossas mentes, de toda contaminação de mentiras e de enganos que o inimigo trouxe nesse tempo e nos permita ser uma igreja com olhos abertos. Uma igreja, Senhor, que tenha revelação, uma igreja que não seja enganada pelo inimigo. Pai, em nome de Jesus, mesmo aqueles que nos veem de diferentes plataformas, Senhor, abra os seus olhos. Abra os seus olhos, abra os seus olhos e não permita, Senhor, que nenhum deles se perca. Que algum deles, tendo escutado a verdade e tendo recebido a liberdade que a verdade traz, não caia nas armadilhas do diabo nestes dias finais. Em nome de Jesus, eu quero que você ore por um momento em espírito. Vamos, ore no espírito em nome de Jesus. Ore no espírito. Vamos, todos orando no espírito. Eu não disse murmurando, eu disse orando. Vamos lá, todo mundo orando. Expulsamos todo o espírito de engano. Expulsamos todo o espírito do erro. Lançamos fora toda a mentira do diabo. Pai meu, em nome de Jesus, ajuda-nos a permanecer em tua verdade. Ajuda-nos, meu Pai, a nunca cair no erro. Ajuda-nos, Senhor, a estar firmes para que naquele dia, quando o Senhor voltar, nos encontre, Senhor, no lugar correto, com a atitude correta, com o coração correto. Em nome de Jesus, vamos todos orando, todos orando. Quebrando-se todo argumento, nós repreendemos em nome de Jesus, expulsamos tudo aquilo que não é verdade, em nome de Jesus fazemos isso, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Santo Espírito de Deus, ministra a teu povo agora, ministra a teus filhos agora, no nome poderoso de Jesus. Fogo do Espírito Santo, leva-os a toda a verdade, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se a verdade nos liberta, a única coisa que nos mantém livres é mais verdade. Submeja-se na palavra. O que não está na palavra, não acredite. Mas o que está nessa palavra, creia de todo o seu coração. Em nome de Jesus.